Bom, então agora eu vou falar um pouquinho da alternativa dos sistemas de refrigeração, tá? Que são os staves. Tá? Eles são peças fundidas, ferro fundido ou de cobre, instaladas entre a carcaça de aço do forno e a carga do forno. Tá? Então aqui tem o refratário, a carcaça de aço do forno, e entre um e outro tem os staves. E aqui vem o minério e tal, o que acontece dentro do forno. Tá? No interior dessas peças existem tubulação de refrigeração introduzida antes do processo de fundição, tá? Por onde circula a água desmineralizada ou abrandada, equivalente às águas utilizadas em caldeiras em circuito fechado. Tá? Significa que essas águas aqui desmineralizadas ou abrandadas são águas com poucos íons que vão levar a baixa corrosão desse material aqui, tá? Então o que acontece? Eu tenho essa placa aqui metálica que fica atrás do refratário, e essa placa metálica tem tubulações de água que vão remover o calor dos refratários, tá? A refrigeração por staves, melhorou agora, né? É com certeza um dos principais fatores contribuintes para a elevação da vida útil dos alto-fornos. Tá? Porém, uma desvantagem é que os staves não podem ser substituídos durante uma parada normal do alto-forno. Tá? Então, eles são equipamentos mais definitivos, talvez eu tenha inclusive que parar o forno inteiro e descarregar para conseguir fazer a manutenção desse material. Tá? Então, é basicamente isso, os sistemas de refrigeração. Agora a gente vai adiante e logo depois vamos ver algumas figurinhas ali do que vocês viram em diagramas, só que na versão foto, tá? Bom, então aqui eu vou fazer algumas observações sobre a operação do forno. Tá? A operação do alto forno consiste no carregamento periódico de sólidos pelo topo e drenagem contínua ou periódica de líquidos pela parte inferior do forno. Tá? Além disso, tem contínua injeção de ar quente e hidrocarbonetos através das ventaneiras e remoção de gás e poeira de topo. A maioria dos procedimentos básicos, carregamento, sopro de ar quente, operações dos regeneradores, são executadas sob controle automático, principalmente em altos fornos mais modernos. Tá? São equipamentos com diversos dispositivos de monitoramento interno do processo. Tá? Então, tem uma diversa gama de variáveis que eu posso ajustar, e tudo isso é meio que ajustado via um equipamento, um controle automático. Tá? Então é um equipamento em que não é só ligar um botão, tu tem muitos botões e o equipamento te fornece também muitos parâmetros. Tá? Entre temperaturas, pressões, fluxo, valores calculados e outros, mais de 3.000 variáveis são tipicamente monitoradas em um alto forno moderno. Então eu posso ter mais de 3.000 dados ali sobre o alto forno. Eu tenho que tomar uma decisão olhando para uma planilha com 3.000 dados diferentes. Tá? No dia a dia operacional, variações aleatórias ligadas principalmente a variações nas propriedades das matérias-primas afetam o estado térmico do forno. Então, tirando todos esses parâmetros que eu tenho no forno, eu ainda tenho o efeito do forno que vai causar a adição das minhas matérias-primas, que nem sempre são a mesma coisa. Então, é um equipamento de muita variabilidade, tanto nos parâmetros internos do forno quanto externos ao forno. Então é um equipamento de dificuldade e de complexidade bastante grande. Tá? Essas variações térmicas, caso não possam ser controladas, podem ter consequências graves, tais como os desvios da qualidade do gusa, perdas de produção ou mesmo resfriamento do cadinho causando perdas significativas de produção. Tá? Então, a má operação do forno pode causar problemas graves e prejuízos bastante grandes. Então, aqui eu só estava querendo frisar esses prejuízos. Tá? Então, e também querendo dar uma dimensão do quão complexa é a operação do forno. Bom, por fim eu vou falar da última etapa do forno antes da gente ir para as figuras ali, que é as fotos que mostram um pouco mais da operação no processo de um alto forno, tá? Aí o vazamento dos produtos, né, que é quando a operação de retirada do metal e da escória de dentro do forno. Tá? No cadinho do alto forno, o gusa e escória são produzidos
e se separam por diferenças de densidade, ficando o gusa na parte inferior. Então o gusa é mais denso, ele acaba ficando no fundo e a escória fica na superfície. Tá? Como esses materiais ocupam os espaços entre os interstícios do coque presente no cadinho, o volume desses materiais é limitado e a sua acumulação em excesso pode causar sérios problemas operacionais. Tá? Então, o que acontece? Como esses materiais eles ficam ali no centro, entre o coque, né? Eu preciso periodicamente remover esse material para que eu abra espaço para o material que vem lá de cima, tá? Senão eu posso ter problemas graves, por exemplo, de eu ter acabar baixando a temperatura da parte superior do forno, isso aí pode causar diversos problemas, tá? Então, o que acontece? Regularmente eu tenho que estar vazando o meu material, tá? Tais como marcha, então os problemas operacionais podem ser marcha irregular, queima nas ventανeiras e esfriamento do cadinho, tá? Portanto, a drenagem regular do cadinho é uma operação fundamental e deve ser controlada criteriosamente. Para isso, são realizados balanços dinâmicos de materiais produzidos e drenados, de modo a se ter os residuais de gusa e de escória no cadinho a cada instante. Então, tu está sempre controlando quanto que saiu, qual que é a quantidade que saiu, para tu saber qual que é a quantidade que entrou e imaginar ali quanto que tem no cadinho, tá? Então, essa é a ideia de fazer esses balanços, tá? E como que ocorre? Normalmente o cadinho ele é perfurado, então cada vez eu furo como se fosse uma furadeira, uma perfuratriz, que nada mais é que uma furadeira gigante, acaba furando uma bica de vazamento. Esse vazamento aí o material acaba sendo removido de dentro do alto forno, então ele escorre aqui meio que misturado, escória e ferro gusa, né? E aí depois, posteriormente, essa cuba ela tem uma distância bastante grande para que ocorra no outro lado a separação, tá? A separação entre escória e ferro gusa, tá? Então a escória vai ficar na parte superior e vai ser drenada por uma bica de escória, e na parte inferior vai ter um anteparo que vai impedir que a escória passe nessa parte aqui e vai ocorrer aí o nível de ferro gusa vai ficar elevado o suficiente para ocorrer a remoção do ferro gusa, tá? Então é basicamente assim que ocorre a etapa de vazamento e depois eu vou ali a gente vai mostrar algumas figuras e finalizar a aula por hoje, tá? Bom, aqui eu tenho uma imagem do vazamento dos produtos, tá? Aqui está o furo no cadinho, aquele tanque que eu mostrei para vocês ali anteriormente, aqui o material vazado, né? O ferro incandescente na alta temperatura, tá? Então essa aqui é uma figura, uma foto ilustrativa do que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Aqui eu tenho uma foto de um pote de escória, fazendo o descarte da escória, tá? Então a escória é descartada em céu aberto mesmo, porque ela não tem muito uso, ela não vai ser fundida como o gusa, por exemplo. O gusa é produzido ou ele vai ser refinado, então a escória normalmente é descartada e aí já está. Talvez ela passe por uma etapa de britagem ali para granular ela, mas ela já está basicamente pronta para ser utilizada como coproduto do alto forno, por exemplo, na indústria cimenteira, tá? É um dos usos dela. Aqui é uma foto do carro torpedo, onde o ferro gusa fica, então o gusa fica nesse recipiente aqui chamado de carro torpedo, e aí ele vai para as etapas seguintes, que é a produção de aço, né? Então ele vai para a etapa de refino, normalmente ele sai via carro torpedo indo para a etapa de refino. Aqui a gente tem uma fotinha do carro torpedo recebendo o ferro gusa, tá? O carro torpedo ele gira em relação, a gente pode ver aqui que tem o eixo, né? 2 eixos aqui, ele gira e aí para fazer a descarga do ferro gusa para a produção do aço, né? Então é um detalhe importante aqui. Aqui é uma planta industrial, onde a gente vê aqui o que faz o pré-aquecimento do ar que vai ser injetado nas ventaneiras, tá? E aqui a gente tem o alto forno, tá? A correia transportadora de carregamento dele e todos os equipamentos periféricos do forno, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma planta industrial onde tem um alto forno. Mais uma fotografia de um ângulo diferente, tá? Aqui os 3 calpers, que são os
o que é responsável pelo equipamento responsável pelo pré-aquecimento dos gases, tá? E aqui o alto forno cercado de dispositivos e a correia transportadora que acaba fazendo a conexão da matéria-prima com o forno, tá? Mais uma fotografia aqui com dois alto-fornos, tá? Altos fornos, tá? Esse aqui não dá para enxergar onde que acontece o aquecimento dos gases que são injetados nas ventaneiras, mas aqui é um exemplo de uma planta de produção de ferro-gusa, tá? Com dois altos fornos, tá bom? Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos que sobreviveram até essa parte da aula aqui, tá? É uma aula bastante extensa. Eu queria que vocês notassem aqui que eu, além de não colocar os equipamentos periféricos, eu também não falei muito de redução do minério de ferro, tá? Eu falei do alto forno com um equipamento mais generalista. Eu preferi perder um pouco dessa profundidade e ganhar um pouco de ser uma aula mais menor, entendeu? Que eu acho que eu ia estender muito a aula e aí a quantidade de conteúdo ia ficar bastante extensa e você já tem a disciplina de siderurgia que está lá para ensinar isso para vocês, tá? Então, o objetivo aqui era falar do equipamento, apresentar o equipamento e alguns detalhes importantes do equipamento. Então, acho que o objetivo foi cumprido, tá? Se vocês ficaram com dúvida, e é bem provável, porque é uma aula bastante grande, né? Vocês podem me procurar em sala de aula. Se vocês não conseguirem me procurar em sala de aula, uma outra alternativa também é que vocês me acionem via o dispositivo tecnológico que eu estiver usando para ministrar essas aulas, seja o Moodle ou o Google Classroom. Tá? Ou então você pode me procurar pelos corredores do IF e me perguntar o que eu quis dizer ali ou em algum lugar que você não entendeu. Tá? Ou então, como última alternativa, você pode mandar um e-mail para o meu e-mail que está ali listado. Tá? Se você caiu nessa aula aqui por algum outro motivo e também quer sanar alguma dúvida, você pode mandar também um e-mail para mim. Tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês aí por seguir até o fim da aula, tá? E era isso mesmo, tá? A gente se vê na próxima aula. Tchau.